Bom, então vamos começar aqui o nosso estudo, então, do Evangelho de João. Hoje nós vamos para o capítulo de número 4. E aí, se você perdeu algum desses estudos, você pode estar indo aqui, ó, no meu perfil aqui, lá na bio tem o endereço lá do nosso canal, onde você pode estar conferindo aí os estudos anteriores, né? A introdução do Evangelho de João, capítulo 1, 2, 3, e hoje nós vamos para o capítulo 4, o estudo completo, né? Inclusive na visão aí também da linha teológica do preterismo total. Então nós vamos fazer um estudo profundo do capítulo 4 de João, tá? Demoramos um pouco a fazer a live, no intervalo de uma para outra, porque muito material que a gente está pesquisando, está juntando, trazendo coisas interessantes para vocês, né? Pesquisando, veracidade, vendo tudo direitinho. E eu já estava ali finalizando o capítulo de número 5, tem bastante coisa. E aí depois tem que formatar, colocar tudo direitinho. Por quê? Porque no final desses estudos, né, para as pessoas que estão participando do estudo e tiverem interesse, eu vou estar disponibilizando aí, né, essa apostila aí em PDF, vou estar encaminhando para vocês do estudo completo do Evangelho de João. Para que isso? Para que você possa também estar aí fazendo esse estudo, seja na sua casa ou com sua célula, com seus irmãos aí, seus vizinhos. Então, o material que fica para você e até para você também, né, estar consultando aí futuramente, né, tirando as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui, né, com esse estudo aqui e vamos lá. Ok, então vamos lá, vamos seguindo por aqui, Evangelho de João, capítulo 4. Então você já separa aí a sua Bíblia, a sua caneta, né, sua anotação, seja ele seu bloquinho, seja no celular que você vai anotar. Então vamos lá, né? A voz está saindo boa, tá legal aí. Boa noite, Josimar Barreto, seja bem-vindo. Tá, Brabuleta, tá saindo bom a voz aí, precisa baixar som, tirar o som. Deixa ele baixinho. Cassete, bom dia, bom dia. Então vamos lá, pessoal, o estudo profundo aí de João, capítulo 4, você pode abrir. Nós temos aí duas histórias maravilhosas aí, né, que é Jesus e a mulher samaritana, certo? E nós temos aí a cura do filho de um oficial do rei. Então são dois eventos particulares aí que resumem todo o capítulo de número 4 do Evangelho de João. Então ele mostra Jesus como a água viva. Nós vamos ver isso aqui, tá? A gente vai olhar versículo por versículo. Tá? São aí 54 versículos. Então vamos estar dando uma passada em todos, respondendo aqui que a gente puder, tá certo? Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então vamos falar sobre Jesus, a água viva, sobre a verdadeira adoração e o Salvador do mundo. Então são temas que nós vamos estar trabalhando no dia de hoje aqui com o Evangelho de João, capítulo de número 4. E uma nota importante, né, sobre o preterismo total, nós vamos distinguir aquilo que o texto de João 4 diz diretamente daquilo que é uma leitura preterista. Então nem toda afirmação de João 4 é necessariamente uma profecia sobre o ano 70 depois de Cristo. Tá? Algumas são cristológicas e outras soterológicas, tá bom? Então nós vamos estar vendo tudo direitinho aqui, tá certo? Então eu tenho a estrutura do capítulo, né? A estrutura do capítulo, nós temos ali o texto e o tema. Então o Evangelho de João, capítulo de número 4, ele vem com a seguinte estrutura, né? Do versículo de número 1 até o versículo de número 4, Jesus vai para Samaria, tá certo? Do versículo 5 ao 6, Jesus junto ao poço. E aí do versículo 7 ao 15, ele vai falar sobre a água viva. Do 16 ao 18, Jesus confronta a vida da mulher. Do 19 ao 24, ele vai falar sobre a verdadeira adoração. Do 25 ao 26, vai ser falado sobre Jesus revela ser o Messias. Né? Então aqui é algo importante, que ele vai revelar para essa mulher que ele é o Messias, né? Do 27 ao 30, a mulher anuncia Jesus,
Do 31 ao 38 nós vamos ver sobre a colheita. Do 39 ao 42, Jesus, Salvador do mundo. E do 43 ao 45, retorno à Galileia. E por último, né, do 46 ao 54, a cura do filho do oficial. Então a gente vai ler aqui, vamos ler versículo por versículo, vamos estar conversando, tá certo? Se estiver muito rápido, a gente dá uma parada, mas lembrando que essa live fica gravada, né? Assim que termina a live aqui, eu vou lá preparar ela para colocar no nosso canal, que está aqui na bio, tá? É só você entrar aqui na bio aqui do Macários Matetes e ir lá no nosso endereço, lá no vermelhinho, lá você vai ter acesso a todo esse estudo de João, né? Desde o início até o capítulo de número 3, vou colocar o capítulo de número 4 aí para vocês. E também tem outros estudos lá, estudos para família, estudo de discipulado, estudo no livro de Provérbios, então tem muita coisa bacana que você pode dar uma olhada. E se você gostar, você já faz a sua inscrição e ativa lá também o sininho para receber aí as atualizações e notificações também, tá bom? Então vamos lá seguindo. A frase central do Evangelho de João, sempre a gente traz a frase central do texto, tá lá, né? Quem encontra Jesus deixa o cântaro, recebe a água viva e começa a anunciar aquele que é o Salvador do mundo. Então vamos ler então a primeira parte, né, de Jesus e a mulher samaritana. Então vou trazer aqui o texto para vocês, tá certo? E nós vamos ler juntos aqui, ok? Vou só desconectar aqui e vou fazer aqui para nós podermos estar lendo juntos aqui. Só lembrar aqui onde é que é. Acho que ele mudou, né? Fez alguma... Aqui muda. Ele mudou, ele atualizou, pessoal. Ele atualizou. Aí que a gente vai tirar esse efeito aqui. Pronto, já estamos aqui com a palavra de Deus. Estou lá aqui, ó. Evangelho de João, capítulo de número 4. Jesus e a mulher samaritana. Então vamos para a leitura? Vamos lá juntos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ele disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então Jesus respondeu: "Se você conhece o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede,
nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Puxa aqui. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando como uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe, desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Boa noite, irmã Domingas, seja bem-vinda. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo, minha querida. Gratidão aí pela sua presença. Samaritana.
Então, um estudo muito interessante, né? Uma leitura muito interessante. E o estudo é o que nós vamos fazer agora. Só ajustar a câmera aqui, para a gente poder estar ajustando. Então, nós vimos aí Jesus e Samaria. Primeiro, né? Ele sai de onde ele estava, né? O versículo começa ali, né? Dizendo que quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer o que ele fazia, e batizava mais discípulos do que João. Então a gente já tem aqui uma explicação, vamos falar um pouquinho sobre isso então. Do versículo 1 ao 4 fala sobre a saída de Jesus a Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Então já tinha uma história aí que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. E aí João, o autor aqui do evangelho, a gente não pode confundir, tá? João, que escreveu o evangelho, era discípulo de Jesus, e João Batista, primo de Jesus, era profeta, tá? Então João, o evangelista, né, o discípulo, apresenta Jesus como aquele cujo ministério já está crescendo. Então ali Jesus já está crescendo dentro do ministério. E há também uma comparação entre João Batista e Jesus. Os discípulos de Jesus, né, e os discípulos de Jesus. Então há ali uma comparação entre João Batista, Jesus e os discípulos de Jesus. O ponto não é a competição ministerial, mas a superioridade da missão de Cristo. Precisamos entender isso, essa superioridade da missão de Cristo. Os fariseus, eles perceberam que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Então disso aqui nós podemos já tirar uma lição. O ministério de Jesus estava crescendo e chamando a atenção das autoridades religiosas. Então, ou seja, era algo que já estava ali dando um resultado, né? E aqui nós temos uma ligação aí automática com o que foi dito lá por João Batista, né, no capítulo anterior que nós estudamos, né, João 3, o versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, aqui já no capítulo 4, né, o evangelista João mostra essa transição acontecendo, né? Jesus está crescendo, né? E João Batista, o ministério seu ali diminuindo. No versículo de número 2, João esclarece que Jesus, né, na verdade, Jesus mesmo não batizava, porque nós vimos lá no capítulo 3, eu até pedi que vocês anotassem lá, né, que falavam que Jesus não batizava, e ali a gente viu, né, tinha algumas citações que dizendo que Jesus estava batizando. Mas aqui no capítulo 4, isso já é escrito que realmente Jesus ele não batizava, e sim os seus discípulos. Então, isso evita uma interpretação equivocada sobre quem realizava fisicamente os batismos, né? Então, aqui o foco não está no instrumento humano, mas naquele que realiza a obra. Então, não importa se era João, se era Jesus ou se eram os discípulos, mas sim que a obra estava fazendo. E esse batismo, nós sabemos que o batismo da água, ele é um batismo simbólico que representava uma purificação. Então ele não tinha feito, mesmo naquele tempo. Né? O próprio João Batista falou isso aí, né? Eu vos batizo com água, mas virá aquele que irá batizá-los com o Espírito. E aí no versículo de número 3, Jesus deixa a Judéia e volta para a Galileia. E aqui começa uma mudança já geográfica, muito importante. Jesus não precisava competir com João. A sua missão obedecia ao propósito do Pai. E aí, nessa volta da Judéia para a Galileia, era necessário passar por Samaria, né? No grego, João utiliza aí a palavra edei, relacionado a dei, que quer dizer era necessário. Então, Jesus devia passar por Samaria. Então, quando ele diz assim, é necessário, ele está usando aqui no grego edei, E-D-E-I, tá certo? Então, essa palavra, frequentemente, ela possui em João o sentido relacionado ao propósito divino. Ela vai aparecer bastante no Evangelho de João. Por exemplo, lá em João, capítulo 3, né, versículo 14, aqui, ó. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, esse importa aqui, ele tem sentido do grego aí do edei, que é necessário, né? Devia
que o Filho do Homem seja levantado. João 3,30, é necessário que ele cresça. E João 4, versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Então aqui nós temos uma frase fundamental. Geograficamente, havia outras possibilidades de caminho. Então ele não era obrigado a passar por Samaria, ele podia ir por outros caminhos, mas diante a obra de Deus que ele estava ali realizando, era necessário, ele devia passar porque ali algo ia acontecer. Então quando a gente vai cumprir o propósito de Deus, às vezes nós vamos por outros caminhos, que não necessariamente seria o caminho que você realmente vai ali para cortar um caminho, mas às vezes você tem que dar uma volta para você passar por alguma situação ali. Então uma frase fundamental, né? Que havia outras possibilidades de caminho, mas João apresenta aqui a passagem por Samaria como uma necessidade. Mas por que isso, Macários? Porque havia uma pessoa que precisava encontrar Jesus. Então Jesus ele faz um caminho para encontrar uma pessoa, mas através dessa pessoa, nós vimos aqui no texto, nós vamos adentrar mais nisso, uma cidade praticamente inteira foi impactada através de uma pessoa. E aqui temos uma aplicação preterista, né? Aqui nós encontramos um princípio muito importante. Jesus ele está realizando uma missão que faz parte do propósito estabelecido por Deus. E João coloca essa missão dentro da progressiva revelação de que o evangelho ultrapassaria as fronteiras exclusivamente judaicas. Às vezes aquilo que parece apenas uma mudança de caminho faz parte do propósito de Deus. Então aqui nós já vemos, de certa forma, um povo gentil já sendo alcançado pelo evangelho e diretamente por Jesus, né? Porque ali ele já sai daquela fronteira judaica e entra aí numa cidade, Samaria, onde eles não se davam bem com os judeus. Mas lá nessa cidade de Samaria havia algo muito importante, que era esse lugar que Jesus estava, que era o quem? O poço de Jacó, né? Que nós vimos aí no versículo 5 e 6 do Evangelho de João, capítulo de número 4. Então no versículo de número 5, Jesus chega a Sicar, uma cidade que era na região de Samaria. E aí João menciona especificamente a terra que Jacó dera a seu filho José. Então esse lugar, Jacó tinha dado de presente lá para José. Então isso conecta automaticamente Jesus com a história patriarcal de Israel. Tá vendo aqui as coisas se cumprindo lá, né? O Velho Testamento com o Novo, né? Jesus, essa nova aliança. E aí do versículo 6, Jesus chega ao poço de Jacó. Então Jesus acrescenta, né, algo assim, ó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Então temos aqui uma evidência da humanidade real de Jesus. Então ele estava cansado, ele estava com sede. E posteriormente também vimos que Jesus também estava com fome. Dentro da teologia, João apresenta aqui simultaneamente Jesus humano, né, como cansado, e Jesus divino, aquele que oferece água viva. Então isso é muito importante para a cristologia de João. Tá? Então nós vemos aí Jesus como parte humana e Jesus como parte divina, né? Parte humana, que ele estava cansado, com sede, e com a parte divina ali, que ele mesmo se mostra como a água viva. Então aí nos versículos de 7 a 15, ele discorre aí sobre essa parte da água viva, né? A mulher chega ao poço, ele encontra uma mulher ali, né? E Jesus diz, dá-me de beber. Então ele pede água para essa mulher, porque ele estava no poço, ele não tinha um balde, ele não tinha como tirar água. Ele estava ali. Então faltava algo ali para trazer essa água para Jesus. E aí foi essa mulher. Então observe essa iniciativa. Jesus, ele inicia a conversa. Ela não procurou Jesus. Jesus é que foi e procurou a mulher. Uma mulher samaritana chega para tirar água. E aí Jesus diz, dai-me de beber. Isso quebra ali várias barreiras, né? Um judeu conversando com uma samaritana já era algo socialmente incomum. Então nós vimos que isso aí não era algo normal, era algo incomum. Além disso, Jesus conversa com uma mulher que
aparentemente, carregava uma história imoral bem complicada, né? Nós vimos ali, vamos ver mais à frente isso aí. No versículo de número 8, diz que Jesus estava sozinho, porque os seus discípulos haviam ido comprar comida. Então isso explica porque Jesus estava sozinho, os seus discípulos tinham ido comprar comida. E aí isso prepara todo o cenário para a conversa particular entre Jesus e a mulher. No versículo 9, a mulher pergunta: como, sendo tu judeu, me pedes de beber assim, que sou mulher samaritana? Então aqui nós vimos, pelo menos, nessa interpelação aí, dessa mulher, vemos pelo menos 3 barreiras, né? Porque o ser humano, ele costuma criar barreiras para chegar até Jesus. Então isso é mais uma lição. Às vezes nós criamos barreiras que, quando olhamos, né, são barreiras que foram impostas às vezes por homens, barreiras, né, que nós sabemos que o sistema aí totalmente, ele vive impondo barreiras, você sempre tem que fazer alguma coisa para alcançar algo. E não é assim, né? Jesus, ele nos alcançou através da sua graça. Nós precisamos reconhecer a Jesus. Então nós vimos aí pelo menos 3 barreiras nessa pergunta da mulher. Como o Senhor, sendo judeu, pede água para mim? Que além de ser samaritana, ainda sou uma mulher, né? Então ali 3 barreiras. Primeiro, a judaica versus samaritana. Então os judeus não se davam bem com Samaria. A segunda, um homem, né, naquela época ali conversando diretamente com uma mulher. E o terceiro, uma barreira social contra uma barreira religiosa. Então a mulher percebe imediatamente que Jesus está ultrapassando uma fronteira. Ela percebe o problema cultural, né, que judeus e samaritanos possuíam uma longa história de hostilidade. É só você estudar mais, adentrar aí, pesquisar, vocês vão saber sobre essa história aí, dessa hostilidade entre judeus e samaritanos. Partindo então agora para o versículo de número 10, Jesus responde, né? Então ele já está respondendo essa pergunta que a mulher fez no versículo de número 9. Né? Se tu conheceres o dom de Deus, né? Ele diz aqui no versículo de número 10, né? Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então aqui aparece uma expressão fundamental, dom de Deus. Se puder marcar aí na sua Bíblia, tá? Se puder marcar aí, ó. Se você conhecesse o dom de Deus. A mulher, ela pensa em água, né? Ela está imaginando ali que era água de beber, água, né, potável ali. Mas Jesus fala algo muito mais superior, algo muito mais profundo. Ele fala sobre algo que vem de Deus, algo que é dom de Deus. Depois ele diz: tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus muda completamente o nível da conversa. Se tu conheceres o dom de Deus, e aí Jesus apresenta 2 realidades. Primeiro, o dom de Deus, e o segundo, quem é que está falando com ela. Então 2 coisas ali já muito profundas, né? E ela pensava em água natural e Jesus estava falando de uma vida espiritual. Então aqui dentro desse contexto nós temos aí a água viva, né? Que é algo falado aí sobre Jesus. E o que é uma água viva? Né? Às vezes nós podemos imaginar que a água viva é aquele, né, que fica ali no mar, que queima as pessoas. Mas Jesus não está falando sobre isso, né? No contexto imediato pode significar água corrente, né? Água viva, né? Água que está em movimento. Mas Jesus ali, ele desenvolve um significado espiritual. Então há importantes antecedentes no Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias, no capítulo 2, no versículo de número 13, ele diz que Deus é apresentado como um manancial de águas vivas. Então pode ver que sempre algo que Jesus fala está ligado aos profetas lá do Antigo Testamento. Muitas das coisas que Jesus fala, que Jesus relata, está automaticamente, extremamente ligado ao Velho Testamento, aos profetas. Então Jeremias capítulo 2, verso 3, Deus é apresentado como um manancial de águas vivas. Então, ou seja, isso aqui, para quem conhece das Escrituras, daquela época ali, já tinha ouvido falar sobre isso. Jeremias, no mesmo livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, Deus é chamado de fonte das águas vivas.
Então não é uma expressão nova. Entende? Zacarias capítulo 14, versículo 8, fala também de águas vivas saindo de Jerusalém. Olha aí a profecia. Profecia se cumprindo em Jesus. Ezequiel capítulo 47 apresenta águas saindo do templo e trazendo vida. Então João 4 não está inventando uma imagem isolada. Jesus, ele está ali utilizando uma linguagem profundamente relacionada às promessas proféticas. Ok? Entendido isso daí? No versículo de número 11, a mulher responde: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo. Então ela aqui continua pensando literalmente, né? Como é que vai tirar água? Então esse é um padrão frequente do Evangelho e no Evangelho de João. Jesus fala em nível espiritual e a pessoa entende em nível material. Então a gente vai ver muito isso aqui no Evangelho de João, né? Ele fala ali como se fosse uma parábola, uma coisa que no sentido figurado, e as pessoas entendem literalmente. Mostra mais uma questão bíblica também. Nem tudo que é dito na Bíblia é algo literal. Às vezes é algo alegórico, algo como uma parábola. E tem também situações em que é algo literal, que é dito e é aquilo mesmo ali. Entendeu? Quanto a isso aí, vocês precisam estar cientes sobre essa forma de interpretação, né, do texto bíblico, não é isso? Então a mulher responde: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Então ela está pensando literalmente. E eu falei que esse é um padrão do Evangelho de João, mas Jesus ele está falando ali em nível espiritual. A pessoa entende em nível material, ela olha para o poço, mas Jesus está olhando ali para a eternidade. Então uma comparação com o capítulo anterior de João, capítulo de número 3, Jesus fala de nascer de novo, não é isso? E aí Nicodemos pensa em nascimento físico. Como é que eu vou voltar lá para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Já João 4 já fala aqui de água viva. A mulher pensa em água natural. Por exemplo, em João 6, nós vamos estudar, né, daqui é o nosso segundo estudo, depois desse, nós vamos para o capítulo 5, depois capítulo 6. Vocês vão ver lá que Jesus vai falar do pão da vida. As pessoas vão pensar no pão como um alimento físico, mas já é também algo espiritual. E aí no versículo de número 12, tem uma pergunta extraordinária, né, que a mulher faz para Jesus. És tu maior do que Jacó? Olha que interessante essa pergunta, né? Mas que contexto está nisso, né? Onde ela fala: o Senhor não tem balde, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Então essa pergunta é uma pergunta extraordinária. És tu maior do que Jacó? A mulher está perguntando na prática ali: quem é você? Né? Se tu achas que é maior do que Jacó, então quem és tu? E essa é uma das grandes perguntas do Evangelho de João. Nós já vimos que é uma das grandes perguntas e uma das grandes respostas que João vem buscando dar durante todo esse Evangelho, mostrar essa figura de quem é Jesus. Nos versículos 13 e 14, Jesus estabelece ali um contraste. A água de Jacó tornará a ter sede. A água de Jesus nunca mais terá sede. Jesus não está dizendo que o cristão nunca mais terá uma necessidade física de beber água. Não é isso. Né? O que ele está dizendo ali que é um sentido espiritual. Né? Jesus não está dizendo que o cristão ele não vai ter ali, por exemplo, essa necessidade física de água, né? O sentido é espiritual. A fonte oferecida por Jesus produz uma fonte de água que salte para a vida eterna, não é isso? Uma fonte de água que salve, que resolve uma necessidade ali, uma fonte que salte para a vida eterna. Qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. A água do poço resolve uma necessidade temporária. Você bebe água, né? Igual agora que eu estou tossindo. Vou até beber um pouquinho d'água aqui. Mas daqui a pouco você tem sede de novo. E a água que Jesus está falando é ele próprio, né? Ali, ele como a água viva, algo que jorra dentro de nós, que passa por dentro de nós. Eu peguei aqui um pouquinho que tinha aqui. Obrigado. E aí,
ele está falando dessa água do poço, né, que resolve uma necessidade temporária, mas Jesus, porém, quer uma necessidade para a vida eterna, para a vida inteira. E aí no versículo 14 ele explica bem isso, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que é isso, essa água? É a presença de Jesus. E se você receber essa presença de Jesus, você nunca mais vai sentir falta. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer aqui no versículo 14 do Evangelho de João, no capítulo de número 4. Então aqui está o coração dessa passagem. Jesus não está oferecendo simplesmente uma experiência religiosa. Ele oferece vida eterna. A expressão fonte de água que salte para a vida eterna aponta para uma vida que procede de Deus e conduz à vida eterna. Em uma comparação com João capítulo 4, né, nós conseguimos fazer uma conexão com isso. Né? Por exemplo, João 7, versículo 37 e 39, é fundamental, onde ele diz lá, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, ou seja, é Jesus da representação dessa própria água, né? E ele diz assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João explica que Jesus estava falando ali do seu espírito. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Portanto, a água viva é igual ao espírito que gera vida. Então é isso, é o que Jesus está falando dessa água, é o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, né, ali fazendo parte de nós. E aí no versículo de número 15, continuando aqui nessa história maravilhosa, a mulher diz, Senhor, dá-me dessa água. Olha que interessante, olha que coisa mais linda, coisa maravilhosa. Ela começou a entender, porque ela começou a entender o sentido das coisas. Ela não ficou desconfiada, falou, não, esse cara é maluco, está conversando nada com nada, não. Ela quis, então, experimentar, ela quis essa água. Então isso que é o interessante quando você recebe a mensagem do Senhor, né? Você se sente ali tocado e você reconhece que você precisa dessa água. Mas ela ainda não tinha compreendido plenamente o que Jesus ali estava dizendo. Mas se era algo que ela não teria mais sede, quem é que não gostaria, né? Ó, tem uma água aqui que você nunca mais vai sentir sede. Opa, essa aí eu quero experimentar, vou beber só uma vez e não vou ter mais, né? Ela quer uma água, na verdade, nesse primeiro entendimento dela, que elimine a necessidade de voltar ao poço. E aí Jesus agora ele vai tratar dessa verdadeira sede dela. E aí nós temos um princípio aqui nesse texto, né? O ser humano, frequentemente, ele procura em Jesus uma solução para os seus problemas. Até hoje é assim, naquele tempo já era, nós vimos, e até hoje é isso. Muitos de nós procuramos Jesus porque nós queremos que ele resolva os nossos problemas. Né? Nós queremos um milagre. Então muitas pessoas, né, procuram Jesus para a solução dos seus problemas. Enquanto Jesus, ele procura revelar a necessidade mais profunda da nossa alma. Então, na verdade, ele não só vem para resolver os nossos problemas, ele vem para resolver as necessidades mais profundas da nossa alma. E é aí onde, nos próximos versículos, que Jesus revela o seu coração. Nos versículos 16 e 18. Jesus revela o coração. Então, no versículo 16, ele muda ali um pouco, né, a conversa, e ele diz, vai, chama teu marido. Ou seja, ele estava chamando ali uma testemunha, né, ou a figura masculina, para poder dar ali, de repente, uma ideia, alguma coisa nesse sentido aí, né? Então ele diz ali, ó, vai, chama o teu marido. Mas por que Jesus fez isso? Porque a conversa precisava sair da água física e chegar à vida espiritual. Ele estava fazendo ali uma ponte, certo? Ele estava fazendo ali uma ponte da água, uma ponte ali cadê aqui? Uma ponte da água física para chegar na vida espiritual. Então vemos aqui esse paralelo. E aí Jesus diz, vai, chama o teu marido e volta aqui, vem cá. Então Jesus ele muda de assunto. Na verdade, ele não muda de assunto, né? Ele vai direto ao centro do problema. Então ele vai tratar uma situação da vida dela,
de repente alguma situação de pecado, algo nesse sentido, porque Jesus ele faz isso, ele vem, ele cura, ele sara. Então ele começou ali algo muito profundo, que nós vimos que isso aí vai impactar, né, diretamente aí essa mulher. Vai impactar diretamente ali essa mulher com essa abordagem de Jesus. E aí Jesus, então, ele vai direto a esse problema. Vai e chama o teu marido. E aí por que Jesus faz isso? Porque a conversa precisava sair da água física e chegar à vida espiritual. E aí no versículo 17, a mulher responde a Jesus: não tenho marido. E aí Jesus, ele, naquele diálogo, diz: sim, realmente disseste bem, não tenho marido. Então Jesus não estava, né, ele não condena falsamente, ele confirma uma verdade. Então era algum problema que aquela mulher tinha, né, de repente ali ela já era vista ali pelaquela sociedade daquela forma, né, tal qual quando ali Bartolomeu, né, que é Natanael, encontrou com Jesus, né, ele veio cheio de desconfiança. E aí quando Jesus falou: olha, eu te vi lá debaixo da figueira, debaixo da árvore. E aí quando, né, Natanael vê aquilo, opa, ali só estava eu. Então Jesus, ele vai no profundo, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece os nossos problemas, ele conhece as nossas falhas, né? Então ele diz, ele confirma ali a verdade, ele não está ali querendo condenar ela. Primeiro ele mostra, ó, tem algum problema aqui. Vamos resolver isso? Né? E aí no versículo 18, Jesus revela: 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é o teu marido. Olha que interessante, diz que essa mulher já teve 5 maridos, e ela está com alguém atual que não é o marido dela. Então aqui Jesus demonstra um conhecimento sobrenatural. E a mulher já percebe, que na hora ela já diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Então aqui nós temos uma lição, nós sabemos com essa situação. Alguns dizem que essa mulher era uma prostituta, outros dizem que era uma mulher que tinha, né, várias pessoas. Então isso não vem ao caso de saber intimamente o que se passava, né? Mas vem ao caso de entender que era um problema dessa mulher. Então Jesus, ele está ali para poder mostrar e encaminhar ali para uma saída. Então aqui, ó, uma lição: Jesus, ele não oferece água viva ignorando o pecado. Né? Você precisa reconhecer os seus erros, você precisa reconhecer que você é falho e que você necessita, né, de Jesus, que você precisa desse perdão dos seus pecados. É só Jesus que vai poder dar. Porque através desse sacrifício da cruz, já foi até nos oferecido isso. Nós só precisamos receber, reconhecer. Então ele confronta o pecado para oferecer transformação. Graça não significa esconder a verdade. Então quando eu falo para vocês que nós vivemos no tempo da graça, né, independente, para quem acredita em que Jesus já voltou no ano 70, e para quem acredita que Jesus ainda virá, da mesma forma nós estamos pela graça. Nós estamos na nova aliança. Porque se vivemos a velha aliança, então nós estamos ainda no sistema, né, lá do povo judeu. E não estamos mais nesse sistema. Nós vivemos pela graça já na nova aliança. Então como é que existe nova aliança? Em parte. Então isso é algo bem profundo que nós precisamos também compreender. Então nós já estamos na nova aliança, então a promessa já foi cumprida. E o que nós estamos cumprindo agora? A época da graça. Onde nós fomos alcançados pelo amor de Jesus e precisamos, né, continuar a nossa vida. Porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação nos foi ofertada. Nós recebemos quando reconhecemos Jesus e precisamos seguir a nossa vida. Entende? Não é assim, recebo Jesus, aí partido daqui foi arrebatado. Não. Nós temos uma vida para continuar, nós temos algo para desenvolver, né? E aí nós temos essa salvação oferecida. Então graça significa revelar a verdade e oferecer redenção. Então a todos é feito isso. Então um ponto importante, onde é muito comum se ouvir, que ela necessariamente era uma prostituta, mas não temos aí confirmação disso. O texto, ele não afirma isso. Também não devemos automaticamente concluir que todos os 5 relacionamentos foram fruto de adultério. Jesus simplesmente revela a situação dela. Era algo particular dela, nós tivemos acesso à parte,
mas era muito mais profundo. Então, o objetivo de João é mostrar: Jesus conhece aquilo que está escondido. Então, nós vimos lá no começo, né, Natanael, Jesus revelando ali que viu ele, e agora Jesus falando dessa mulher. Ó. 5 maridos tivesse, esse que está com você agora não é o seu marido. Continuando aqui, do versículo 19 ao 24, aí já vamos ter uma mudança aqui, nós vamos falar sobre a verdadeira adoração. E aí quando Jesus ele faz essa revelação da vida da mulher samaritana, que ela não tem um nome, aqui não aparece o nome dela, só que diz que era uma mulher samaritana, e aí ela responde: Senhor, vejo que tu és profeta. Então, ou seja, ele falou algo tão profundo que chamou a atenção dessa mulher. Então agora a mulher reconhece que Jesus possui o conhecimento sobrenatural. E aí ela começa a compreender que está diante de alguém extraordinário. No versículo 20, ela imediatamente apresenta uma questão teológica. Nossos pais adoraram neste monte. Então ela estava falando lá do Monte Gerazim, né, onde os samaritanos acreditavam que aquele era o lugar legítimo do culto. Os judeus apontavam para Jerusalém. Então a discussão já era aí, Gerazim contra Jerusalém. Qual era o lugar certo de adorar? No Poço de Jacó ou em Jerusalém? Então vamos ver isso aqui, o versículo 20. Vamos ver aqui, dar uma olhada aqui no versículo número 20. Acho que é no I. Deuteronômio 11, 29. Vou pegar aqui, ó, Deuteronômio 11, 29. É uma citação, deixa eu ver se vai estar isso aqui lá. Conferir, né? A Bíblia tem a ligação e a gente precisa analisar. Nem o texto, ele é exclusivo, ele vai estar sempre ligado a outro texto, pessoal. A Bíblia ela é interligada, tá? Por isso que a Bíblia às vezes tem aqueles numerozinhos do lado ali, está escrito, ela vai estar sempre te levando para um outro texto, né? Então Deuteronômio 11, 29. Aqui. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra do qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim. Então olha aqui, está dizendo que eles deveriam adorar lá também no monte Gerizim. E aí no versículo 21, Jesus diz: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Obrigado, Cialis. Obrigado, Cialis. Cialis, obrigado, minha irmã. A nossa família aí da Yeshua. Deus abençoe. Obrigado pelo ritmo. Então, no versículo 21 do capítulo 4 do Evangelho de João, né, que é o objeto que nós estamos estudando aí, todo o Evangelho de João, né, a live fica gravada aqui, aí eu coloco ela lá no perfil, lá no canal, tá? Você que perdeu os estudos, você que tem interesse em estudar mais das escrituras, nós estamos fazendo um estudo conjunto aqui, né? A live aqui fica gravada, assim que eu termino aqui a live eu coloco lá no canal, porque como fica bem extenso, né, para as pessoas estarem estudando, então se puder dar esse apoio lá, né, se inscrever, ativar o sininho para receber aí as notificações também, e seja muito bem-vindo aí, tá bom? Gratidão, gratidão, obrigado, valeu, obrigado pela Luvix na galeria. Então voltando aqui ao estudo, né? No versículo 21, Jesus diz: mulher, crê-me que a hora vem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Então aqui nós entramos aí uma parte importantíssima para o preterismo total. Estamos estudando também, né, o Evangelho e também, né, essa linha teológica que diz que Jesus voltou no ano 70, né? Ali com a destruição de Jerusalém, também automaticamente com o templo, e ali se encerra, né, todo o sistema ali, né, do templo, de adoração, né, ali se encerra, ali acaba ali essa questão de você ter que ir lá, oferecer sacrifício, entregar para o sacerdote, ele entrar no Santos dos Santos ali, acaba com todo esse sistema, e acredita-se que ali é instalada a nova aliança através de Jesus Cristo. Então Jesus está anunciando uma mudança de era. Vai chegar um tempo em que nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém irá se adorar. E aonde será isso? Nós vamos ver agora aqui na frente, né? A adoração ela não ficará presa a um sistema cultual centralizado no templo. Até porque templo não existe mais. Tá?
É até um erro gravíssimo e teológico nós chamarmos aí os lugares que as pessoas se reúnem para falar da palavra de Deus, para, né, ali compartilhar, né, engrandecer o nome do Senhor, chamar esse local de templo. O templo não existe mais, pessoal. É porque através da cultura religiosa nós acostumamos com isso, né? Templo, culto não existe mais culto. O culto é a nossa vida, Romanos 12 fala isso. Culto racional é a nossa vida. Adoração é o que nós entregamos para Deus. Entende? Então, essas reuniões, esses encontros que as pessoas chamam de culto, a igreja se reúne, aí a igreja são as pessoas, eu sou igreja, você que está aqui é igreja, que reconheceu o sacrifício de Jesus. Então, a igreja, as pessoas se reúnem no local para ali, né, engrandecer o nome do Senhor. Essa seria a abordagem mais correta, mas através da cultura as pessoas vêm, né, trazendo isso daí, e aí as pessoas às vezes endeusam uma coisa, colocam uma coisa tão espiritual no algo que não tem nada a ver com aquilo. Mas continuando então, né, isso aqui, então a adoração não ficará presa a um sistema cultural centralizado no templo. E aí no versículo 22, ele diz, vós adorais o que não sabeis. Então ele diz assim, vocês estão adorando o que vocês não sabem, mas nós adoramos o que sabemos. Então, ou seja, eles sabem quem é Deus, e eles ainda não têm essa noção, porque a salvação vem dos judeus. Então olha só, isso aqui é importante, tá? Você marcar aí na sua Bíblia. A salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus veio para os judeus. Só que os judeus os rejeitaram, e através dessa rejeição, nós também fomos alcançados. Lembra da parábola, das parábolas mais lindas lá do convite para o casamento? E que ele sai chamando, e as pessoas não querem, depois fala, não, chama todo mundo. E aí vem uma pessoa que está mal arrumada, ele fala, não, você veio aqui, mas desse jeito aqui você não pode ficar. Então é a forma, você vem como está, mas ali você vai ter uma mudança. Então é basicamente isso aí, né? Então Jesus não está ensinando que todas as religiões são igualmente válidas. Ele reconhece que a revelação da salvação passa pela história de Israel. É necessário. Só que Israel, ela deixa de existir no ano 70. Essa Israel que existe hoje não tem nada a ver com a Israel bíblica. Com a Israel judaica, não tem as 12 tribos, não existe mais nenhum remanescente das 12 tribos. Tá ali, Israel é um povo, uma nação que é tal qual nós. Não tem mais promessa para Israel. A promessa para Israel já foi cumprida. E foi uma promessa de juízo, né, que foi destruído. Não existe o templo realmente não existe, nem vai existir mais. Tá, hoje lá é uma mesquita que tem lá no local. Então as pessoas às vezes imaginam que vai haver uma guerra e aí vão destruir lá e vão reerguer o terceiro templo. Não existe isso na Bíblia falando que haverá o terceiro templo. Fala do segundo, a glória da segunda casa. Que a gente até fala, né? A gente quer usar como figura de linguagem, mas isso é do templo, que foi o templo feito ali pelo rei Herodes, né? Porque o primeiro templo foi destruído lá por Nabucodonosor, quando ele entra ali e leva os judeus cativos para a Babilônia. Então é isso que acontece. Então diz aqui, ó, vós adorareis, versículo 22, o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus não está ensinando que todas as religiões são igualmente válidas. Tá? Cuidado. Cuidado com essa questão da religião. Inclusive Tiago lá fala qual é a verdadeira religião, né? Ajudar o órfão e a viúva, ou seja, os necessitados. Tá certo? Não estamos dizendo aqui que você não deve ter uma religião. Não é isso que estamos falando. Mas que você analise, né, as questões bíblicas, o que está sendo ensinado. Devemos tomar muito cuidado. Tem ainda, de repente, pessoas que levam esse trabalho a sério, que fazem um trabalho bonito, mas também, infelizmente, temos aí muita enganação que querem escravizar o povo. Então aqui ele reconhece que a revelação da salvação passa pela história de Israel. Por exemplo, Romanos capítulo 9, do versículo 4 ao 5, Paulo também ele apresenta Israel como um povo que recebeu a aliança, recebeu a lei, recebeu o culto, promessas, os patriarcas, e de Israel procede, segundo a carne, o Messias. Ok? E aí no versículo 23, Jesus diz, mas a hora vem e agora é.
Ou seja, ele já se coloca como uma realidade. A nova aliança já está ali. Falta cumprir, né? Ele tem que passar por todo o processo. Então Jesus está dizendo que essa nova realidade já está começando com a sua chegada. Os verdadeiros adoradores adorariam, mas em espírito e em verdade. E aí já não seria mais em um lugar, mas seria próprio dentro de si. Então aqui está uma das revelações centrais deste capítulo. A verdadeira adoração, ela não depende simplesmente de lugar, de um templo, de um monte, de uma tradição ou de uma nacionalidade. Tá vendo como é que é interessante isso aqui, pessoal? Não depende de um lugar, você pode adorar onde você estiver. Não depende de um templo, até porque nós vimos que templo não existe mais, são prédios, né? E aí as pessoas transformam prédios em templo, né? De chamar de templo. Monte, campanhas de monte, subir monte, descer monte, dar não sei quantas voltas no monte. Isso aí foi tudo no Antigo Testamento. As pessoas querem imitar o que aconteceu no passado, se não tem validade bíblica, pessoal. Infelizmente, é até chato falar isso, mas é uma realidade, é uma verdade. Tradição, as denominações hoje, elas vivem muito debaixo da tradição. Né? A nacionalidade, aqui no Brasil o povo tem um jeito, aí na África já é de outro jeito, em outro país na Europa já é de um jeito. Então assim, é a verdadeira adoração íntima, é algo íntimo entre você e Deus. Versículo 24, ele diz que Deus é espírito. Portanto, o verdadeiro culto, ele não dependeria permanentemente de um local físico. Então não precisa de um local físico. É um estado de adoração. Não basta frequentar um templo, né, um prédio que eles transformaram num templo. Não basta cantar. Não basta levantar as mãos. Não basta conhecer a liturgia. Deus procura verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram com a vida. Aqueles que adoram com o exemplo. Aqueles que adoram demonstrando amor. Isso é adoração. No preterismo total, João capítulo 4, versículo 21 ao 24, existe uma conexão muito importante com a destruição do templo em 70 depois de Cristo. O sistema antigo estava centrado em Jerusalém, templo, sacerdócio, levitas, sacrifício, festas e altar. E aí Jesus anuncia uma nova realidade em que a adoração não dependeria mais daquele centro cultual. Hebreus capítulo 8, versículo 13, né, diz ali, é muito nítido, né? É muito nítido quando ele diz ali que, dizendo, novo concerto envelheceu primeiro. No capítulo 9 de Hebreus, versículo 8, o autor fala sobre o significado do sistema do antigo tabernáculo. Lá no capítulo 10 da mesma carta aos Hebreus, versículo 1, a lei possuía a sombra dos bens futuros. Continuando em Hebreus, o versículo 9 do capítulo 10, Cristo diz, eis que veio para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira a adoração do templo para estabelecer a adoração dentro de nós. Amém? Vamos beber uma água. A camisa azul. A canequinha aqui em homenagem, viu? Entendeu? Entende. Continuando aqui, meus queridos e minhas queridas irmãs e irmãos. No preterismo total, que é aqueles que acreditam que Jesus veio no ano 70 ali em juízo, não veio assim, né, como uma pessoa, né, na terra, como diz que veriam descendo, mas veio em juízo. E aí tem, depois se quiser aprofundar, vocês podem aprofundar esses estudos, né, é entendido como uma manifestação histórica definitiva da transição da antiga ordem da aliança para a nova ordem da aliança com Jesus Cristo. Então assim, João 4, ele prepara teologicamente o terreno, Gerezim e Jerusalém, para uma nova realidade em Cristo Jesus. Continuando aqui no nosso estudo, no capítulo 4 de João, nos versículos 25 e 26, que é capítulo, versículo por versículo, né? Jesus aqui se apresenta como o eu sou. Olha que interessante isso aqui, pessoal.
Não é para todos que Jesus se revelava, e muitas das vezes ele nem queria ainda por conta da hora dele não ser chegada, e que falassem que ele era o Messias, né? Inclusive até no julgamento ele diz, ó, você que está dizendo, né? Mas aqui para essa mulher ele se revela. No versículo 25, a mulher diz, eu sei que o Messias vem. Ela guardava o Messias prometido. Ela tinha conhecimento dessa promessa. E aí no versículo 26, muito maravilhoso, Jesus declara, onde ele diz, eu o sou, eu que falo contigo. Então no grego, né, quer dizer ego eimi, ego eimi, ego eimi, que literalmente quer dizer eu sou. Essa expressão merece atenção porque João utiliza repetidamente ego eimi. E um dos momentos mais importantes do capítulo, Jesus se apresenta à mulher samaritana como o Messias. E aí o ponto central, né, a mulher chega ao poço procurando água, encontrou o Messias. Chegou carregando sua história, saiu carregando uma mensagem. Nenhuma comparação com o capítulo 6 de João, versículo 35, ele diz, eu sou o pão da vida. Então você vai ver aqui, ó, que João vai usar muito esse ego em mim, né? João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10, versículo 9, eu sou a porta. João 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. João 11, versículo 25, eu sou a ressurreição. João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que interessante, tanto dessa tradução grega, ego eimi, né? Onde Jesus diz o eu sou. E que lembra lá no Velho Testamento? Quem é que era o eu sou? Deus, né? Deus, quando pergunta para lá para qual o seu nome, quem devo te chamar? Para Moisés, ele fala, diga que eu sou. Não é isso? Então aqui está o centro do capítulo. A mulher não encontrou simplesmente um profeta, ela encontrou o próprio Messias. E aí, continuando aqui no versículos 27 ao 30, né, já estamos quase aqui no final dessa primeira parte, né, que vai ali até o versículo de número 42, e aí depois nós vamos falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. O cântaro. Esse cântaro também ele tem um significado aí muito interessante. No versículo 27, os discípulos ficam admirados porque Jesus conversava com uma mulher. Isso reforça o caráter revolucionário da atitude de Jesus. Naquela época ali, os homens não conversavam com mulheres assim sozinhos, né? Era algo raro, algo que escandalizava as pessoas, né? No versículo 28 diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Então esse é um pequeno detalhe que possui uma enorme força narrativa. Porque o cântaro era o instrumento que ela levou para pegar a água. E aí naquela conversa com Jesus, ela volta para Samaria ali, esquece de levar a água e esquece seu instrumento que ela pegou para vir buscar essa água. Ela veio buscar a água, mas ela encontrou uma fonte maior. Antes ela estava com o cântaro na mão. Depois ela tinha o testemunho da sua própria boca. Aleluia. E aí no versículo 29 diz a mensagem que ela chega ali falando na cidade de Sicar, né? Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela não apresenta uma longa argumentação teológica. Ela simplesmente testemunha. Tal qual o discípulo, né? Ao discípulo lá, Filipe. Quando chega para Natanael, fala, achamos o Messias. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não faz uma argumentação. Ele só fala assim, ó, vem e veja. Vinde e vê. E aí no versículo 30, diz o seguinte, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então olha interessante, a palavra, a voz dessa mulher, mesmo ela tendo seus erros, mesmo sendo uma mulher, ela tem uma grande influência, porque diz que saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. As pessoas foram lá para realmente ver quem era essa pessoa. Uma mulher encontra Jesus, ela fala, e aí uma cidade começa a se mover.
Às vezes nós nos achamos tão pequenos, né? Quem sou eu? Eu só sou um, né? Uma pessoa. Mas quando a palavra de Deus é colocada na sua boca, quando você se torna um instrumento, grandes coisas Deus pode fazer na sua vida. E aqui nós temos um princípio evangelístico. Quem realmente encontra Jesus, passa a querer apresentar Jesus aos outros. É automático. Tem coisas que nós ganhamos, né, que nós recebemos, que a gente guarda só para nós, porque as pessoas têm inveja. Às vezes as pessoas querem ter aquilo que você tem, mas com Jesus, vocês já repararam que é diferente? Nós recebemos e é algo natural da gente querer contar para outros. Obrigado, Erison, pela curtida na live. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, seja bem-vindo. Eu estou aqui no estudo, mas eu estou de olho aqui também, tá bom, meus queridos? Obrigado, gratidão. Então nós vimos que realmente quem encontra Jesus, ele quer apresentar isso aí aos outros. Então, continuando aqui, capítulo 4 de João, nós vamos agora para o versículo 31 e 38, que fala sobre a colheita. Então nós estamos fazendo esses estudos, né, lembrando mais uma vez a vocês do Evangelho de João. E aí, faço aqui a live fica gravada, e aí eu salvo lá no meu canal, tá? Onde é que é o seu canal, Macários ou Paizão, como é que vocês quiserem me chamar, André, fique à vontade, tá bom? Onde eu acho? Você vai aqui no meu perfil aqui, clica lá no meu perfil, lá na bio tem um endereço lá. É lá no You, no aplicativo vermelhinho. Tá? Lá tem a introdução do capítulo de João, capítulo 1, 2 e 3. E mais tarde, quando eu terminar aqui, nós vamos lançar o 4 amanhã. A gente faz o 5 e assim sucessivamente. Estudo de João completo, versículo por versículo, todo o Evangelho de João. E também com a linha preterista também, trazendo para vocês algumas informações, para vocês estarem analisando, assim como eu estou analisando também, tá bom? É algo que eu tenho pensado muito, tenho visto, tenho estudado, e eu vejo muitas coisas aí que bate, que encaixa e justifica muitas coisas que têm acontecido, e simplifica muita coisa também, que a gente tem aí vivido uma escravidão tremenda, sem informação, muita informação para nossa mente, coisas que nós vemos aí vamos colocar aí no ano 2026, há 1.700 anos, né, nós vivemos com algumas coisas que é trazida lá do sistema lá de Roma, né, e depois com a reforma protestante, e muitas vezes esquecemos de olhar para a igreja primitiva, o qual era simples e como as coisas funcionavam. E a gente criou um sistema que dificulta muitas coisas, onde você tem que fazer parte de um círculo, de alguma coisa assim que te exige muito mais do que realmente você precisa, tá certo? Então a gente traz aí essa linha também. Então nós vamos agora falar sobre a colheita, né? Então Jesus já mostrou aqui esse princípio evangelístico. Ele foi, encontrou a mulher, falou com a mulher foi lá, testemunhou e trouxe outras pessoas, e outras pessoas passaram a crer. No versículo 31, os discípulos querem que Jesus coma. Então nós vimos que Jesus estava sozinho, porque os discípulos tinham ido até a cidade, né, atrás de comida. E aí quando eles voltam, eles querem que Jesus coma. E aí no versículo 32, Jesus já lança ali mais um novo enigma, né? Jesus, ele tem essa narrativa de parábolas, de lançar coisas que as pessoas não entendem, ou entendem de um jeito material, e ele está falando do jeito espiritual. Né? Nós vimos ele falando da água, agora ele vai falar de comida. Então Jesus responde lá no versículo 32 do capítulo 4 de João: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Olha só, novamente, discípulos, interpretação física. Jesus, uma realidade espiritual. No versículo 34 ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E agora? O que será que isso quer dizer? A minha comida é fazer a vontade? O que me satisfaz? Que você come para quê? Para satisfazer, né, a sua fome. Não é isso? Você come para satisfazer a fome. Você bebe água, você bebe para satisfazer a sede. Então, a minha satisfação... Entende? Quando você faz uma ligação e aí você começa a entender melhor, a minha satisfação é fazer a vontade daquele que me enviou. Então isso ali te traz saciedade. Não quer dizer que você não vai sentir uma fome física ou que você vai sentir sede física. Não é isso.
mas é que Jesus, ele te preenche de uma forma tal qual que você se sente satisfeito nessa questão espiritual. Tá bom? Não quer dizer que quem tem Jesus não vai sentir sede de beber água ou não vai sentir fome de comer algo. Não é isso. Mas de Jesus você vai se sentir saciado. Você vai se sentir preenchido ali. Então aqui encontramos a missão de Jesus. Né? Ele coloca aqui. A minha comida, ou seja, a minha satisfação, a minha missão é fazer a vontade daquele que me enviou. Então aqui encontramos a missão de Jesus. Fazer a vontade do Pai. Boa noite, pastor Lorival, seja bem-vindo, meu querido. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós podemos comparar com o capítulo 6, o versículo 38 de João, onde ele diz assim, ó, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus como servo, assim como nós também devemos ser servos, né? Aquele que quer ser o maior, seja como servo. No versículo 35, aqui desse capítulo 4, Jesus diz, levantai os vossos olhos e olhem para as terras, vede as terras que já estão brancas para a ceifa ou brancas para a colheita. Então esse contexto é impressionante. A mulher havia acabado de voltar para a cidade, não é isso? E agora Jesus olha para a mulher, né? Agora Jesus olha para a a mulher havia acabado de voltar para a cidade, contou o testemunho lá dela, né? E aí Jesus olha para a multidão que se aproxima. Ela vem e traz ali mais pessoas consigo. Então o campo está pronto. A mulher semeou. E aí Jesus está preparando os discípulos para colher. Então, um semeia e o outro colhe. A mulher semeou, eles vieram e receberam a mensagem. E aí nos versículos 36 e 38, Jesus estabelece, um semeia, outro colhe. A obra pertence a Deus. Então isso aqui também, meus queridos, quebra qualquer sentido de que você faz algo para o seu ego. Eu ganhei tantas almas para Jesus, nós só semeamos. Quem ganha é o Espírito Santo. Nós só semeamos, nós apontamos o caminho, nós mostramos, venha conhecer. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a missão hoje nossa na graça. Nós somos alcançados pela graça e precisamos espalhar essa graça, a palavra da graça, que é Jesus Cristo. Então no versículo 36 diz, o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Então a missão tem consequências eternas. Tá? Você vai receber galardão se você semeia da palavra de Deus. Nos versículos 37 e 38, Jesus fala sobre o semeador e o ceifeiro. Um planta, o outro colhe. Nem sempre veremos o resultado daquilo que fazemos, mas Deus utiliza cada etapa. Por exemplo, quando eu era criança, minha avó me levava muito para a igreja. Ela para a denominação. E aí quando eu tive uma necessidade, já velho, já pai, eu soube a quem recorrer. Infelizmente ela não me viu com a vida transformada, ela partiu antes. Mas ela plantou uma semente. Eu sempre coloco isso, eu sempre tenho isso em mente, que ali foi plantada uma semente. Eu não vinha de nenhuma família evangélica, né? Hoje eu não estou no sistema evangélico. Eu sou um cristão, sou um discípulo de Jesus. Não é que eu não sou crente, que eu não acredite em Jesus, muito pelo contrário. Por acreditar tanto nele que nós estamos aprofundando nossos estudos. A gente não fica ali preso, né? Então você se identificou com essa ideia dessa saciedade espiritual, né? Se você se identificou de que Jesus ele te satisfaz, Jesus ele traz algo, você pode colocar aqui na rolagem também nos comentários, né? Que sim, Jesus ele trouxe essa saciedade aí, ou tem trago, né? Essa saciedade na sua vida. Então essa conexão com o preterismo aqui, até aqui onde nós estamos estudando, essa linguagem de colheita, ela possui uma forte conexão com a expectativa escatológica judaica, né? Escatologia é o fim dos tempos, né? Que estuda os fins dos tempos. No Antigo Testamento, a colheita, ela frequentemente aparece como uma imagem de julgamento e reunião. Compare ali, por exemplo, Joel, capítulo 3, versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Mateus 13, versículo 39.
a ceifa é o fim do mundo, ou seja, da era. O mundo, e aqui a gente precisa entender que mundo, já falei isso nos outros estudos, vou repetir muito, é uma palavra que nós precisamos sempre estar pesquisando, que é a Bíblia, e eu estou vendo muitos comentários, nós temos um grupo de WhatsApp, de estudos, um grupo de acolhimento, porque as pessoas estão saindo das denominações para não ficarem, né, sem estudo, sem estarem ali congregando, que congregar é isso, é essa troca aqui, né, você ir domingo lá e encontrar algumas pessoas e no outro domingo só não congregar é vida, né, vida, vivência junto. A gente precisa explicar bem isso, né, que algumas palavras elas têm um sentido diferente do que está no português. A Bíblia não foi escrita em português, ela foi traduzida. Mas a Bíblia, o Antigo Testamento, a língua original era hebraico e aramaico. Então precisamos ter esse entendimento. E o Novo Testamento em grego. Tá? Então quando você busca lá, por exemplo, Mateus 13:39, quando diz assim, a ceifa é o fim do mundo. E as pessoas na escatologia quer dizer que é o fim do mundo inteiro. Mas quando você coloca lá etimologia da palavra mundo, em Mateus 13:39, ele vai dizer que é o fim de um tempo, de uma era, de uma, como é que as pessoas falam? Fim de uma geração, né, que dura ali em torno de 40 anos cada geração. Então a palavra grega aqui é aion, né, que pode significar era, ou fim de uma idade, não necessariamente o fim de um planeta físico, tá bom? Então esse mundo aí, ela vem do grego aion, que quer dizer uma era, ou o fim de uma idade, tá? Não necessariamente aí o planeta físico. E ainda dentro dessa visão do preterismo total, a colheita escatológica ela é frequentemente relacionada à consumação da era da Antiga Aliança. Porque a Antiga Aliança ela teve fim no julgamento de Jerusalém em 70 depois de Cristo e a destruição ali do templo. Então isso ajuda a conectar João 4 com Mateus 24, por exemplo, e outras passagens escatológicas, ok? Continuando aqui do versículo 39 ao 42, e aqui a gente finaliza nessa primeira parte aí do capítulo 4, Samaria recebe o Messias. Então no versículo 39, muitos samaritanos creem por causa da palavra da mulher. Isso é extraordinário, então mostra que essa mulher ela tinha também ali certa credibilidade. Então a mulher que carregava uma história marcada por fracassos, torna-se uma testemunha. Observe, ela não conhecia toda a teologia, mas ela tinha uma experiência. Ela me disse tudo quanto tinha feito. Esse foi o testemunho dela. Ela não chegou lá com teologia, explicando os profetas, nada. Ela falou, olha, ele contou coisas da minha vida, ele sabe tudo da minha vida. Seu testemunho levou outras pessoas, até Jesus. E aí no versículo 40, algo muito interessante, muito lindo. Os samaritanos pedem que Jesus permaneça com eles. E Jesus, de pronto, aceita e fica ali um tempo com eles. E aí no versículo 41, muitos outros creem por causa da palavra de Jesus. Então você percebe essa progressão? Primeiro o testemunho da mulher, depois as palavras de Jesus. Então o testemunho, ele conduz as pessoas até Cristo. A sua história de vida vai conduzir pessoas até Cristo. Mas a fé madura, ela nasce ao ouvir o próprio Cristo. Certo? Só um minutinho aqui rapidinho, tá? Prontinho, voltamos aqui então, né? Então ali vimos que os samaritanos ali pedem para que Jesus continue, e aí ele aceita. Muitos creem por causa da palavra, eles acreditaram já pelo que a mulher disse, ficaram curiosos, né? Pode-se dizer assim, eles ficaram curiosos e foram lá. E aí quando eles ouviram Jesus, eles tiveram a certeza. Então o testemunho conduz pessoas a Cristo. Então a sua história de transformação, o seu testemunho vai conduzir pessoas a Jesus. Né? E aí no versículo 42, o último versículo desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, encontramos aqui uma das declarações mais poderosas do Evangelho de João, onde ela diz que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles dizem, nós mesmos
o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então aqui está o grande clímax do episódio. Não apenas Salvador dos judeus, não apenas Salvador dos samaritanos, mas Salvador do mundo. E aí lembra aqui da palavra mundo? Quando você pesquisa aqui mundo, ele já vem diferente, quer ver? Vou pesquisar agora aqui para vocês aqui, ó. Se eu conseguir mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou ensinar vocês a fazer essa pesquisa também quando vocês tiverem, tá? Tiver alguma dúvida aqui, ó. Você vai colocar aí, ó, etimologia. Você vai lá no Google. Você pode pesquisar também no ChatGPT, dessas plataformas aí de inteligência, né? Etimologia da palavra mundo no capítulo 4 de João, versículo 42. No capítulo 4, versículo 42 do Evangelho. É importante colocar, tá? Onde que tá, viu? Qual sentido você quer saber? Do Evangelho de João. Vamos ver aqui? Olha aqui a diferença. Lembra que eu falei para vocês do Aion? Aion é era, né? Aion é era, é uma idade, o fim de uma era. E aí isso aí a gente entende como o ano 70. Só mostrar para vocês aqui que interessante aqui. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa letra aqui. Aqui, ó. Aí aqui, ó. Eu pesquisei, ó, etimologia, tá vendo aqui em cima ali, ó, etimologia da palavra mundo no capítulo 4, versículo. Aí ele vem aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42. A palavra mundo vem do grego. Tá vendo que eu falei para vocês que é do grego o Novo Testamento? Do grego, aí tá lá, dá para entender, né? Dá para entender, né? Que vocês não entendem a letra grega, mas aqui, ó, tradução cosmos. Então já não é mais aion, é cosmos, que significa ordem, arranjo harmonioso ou conjunto dos seres humanos, ou seja, todo mundo. Então a frase o Salvador do mundo, o termo denota a humanidade inteira, sem limites de raça ou nação. Olha que interessante, pessoal. Que maravilha a palavra de Deus. Maravilha demais, demais mesmo. Que maravilha. Só colocar aqui o... E virar aqui de volta aqui para a gente voltar aqui os nossos estudos. Que maravilha, que coisa abençoada. Então vimos aqui, tá vendo a mesma palavra mundo em contexto diferente? Então o mundo aqui é cosmos, né? Ok? Vocês viram aí como é que faz? Então isso aí vai me ajudar muito na interpretação do texto bíblico. Você vê, isso foi coisa que eu vim aprender agora recente. Né? Às vezes nós queremos traduzir a Bíblia do que está escrito literalmente no português. Né? É igual lá quando João 3,16, né? Que diz que Deus amou o mundo ali também é cosmos. Agora em Mateus 24, o fim dos tempos, o mundo ali já é fim de era, tá? Então já é nesse sentido. Então aqui encontramos aqui Jesus como esse Salvador do mundo. Então Salvador do mundo não apenas Salvador de Israel, Salvador dos judeus, dos samaritanos, Salvador do mundo. Então isso prepara o tema universal do Evangelho. Boa noite, Valdeci. Graça e paz, meu querido. Seja bem-vindo, viu? Gratidão pela sua presença aqui conosco. Então, partindo agora aqui para o versículo 43, né? Onde Jesus ele sai de Samaria e ali volta para Galileia. Então, vamos fazer essa leitura aqui, né? Do 43 até o 54, que Jesus sai da Galileia e aí vai, ali ele encontra e ele faz ali um outro milagre no filho do oficial. Vamos para a leitura então? Vamos lá? Aqui de novo aqui. E vamos embora. Tirar aqui esse efeito e vamos para a leitura. Vamos
vamos que vamos aqui então. 43. Aqui, ó, no nosso estudo, tá vendo? Ao final do estudo do Evangelho de João, vou passar para vocês, tá? Esse PDF aqui. É todo feito aqui com muito carinho, com muito estudo, formatado, tudo direitinho. Vocês vão ter o final dos 21 capítulos de João, um material completo de estudo para você estudar, né, ver novamente, fazer estudos aí com seus vizinhos, com seus parentes, tá bom? Então aqui ele divide aqui do 43 ao 45, Jesus na Galileia, e logo mais abaixo aqui, do 46 ao 54, o filho do oficial. Então diz assim, aqui ele já traz o título, né? Esse título aqui não existia, tá? Antes, não tem esses títulos, tá? Obrigado, Dudinha, obrigado pelo resto, viu? Gratidão, gratidão, obrigado, viu? Deus abençoe grandemente aí sua vida. Então sabemos que esses títulos aqui foi colocado depois, tá? A Bíblia ela não tinha nem os títulos, nem versículos. Então cuidado, tá? Com títulos também, viu? Tá? A gente tem essa situação na ceia, né? A ceia do Senhor. E aí sabemos que não existe Santa Ceia, biblicamente, você for olhar. Então isso é a coisa mais profunda, né? Então assim, isso aqui foi colocado para facilitar o entendimento, às vezes, tá? Do texto e algumas situações aí para tornar ali algumas coisas como culturais. Então vamos lá, passando aqui, ó. Passados 2 dias, ó, essa versão que eu estou usando é Almeida Revista Atualizada. É uma linguagem mais simples, Nova Almeida Atualizada, tá? É a Bíblia de Estudo do Discipulado, Nova Almeida Atualizada. É uma linguagem de fácil entendimento, tá? A nova linguagem de hoje, ela modifica muito as palavras. Vamos aqui. Cadê aqui, ó? Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Ó, aqui tem um negocinho marcado aqui, ó, tá vendo uma letrinha? Se a sua Bíblia tem isso, às vezes você sabe o que é, mas a gente pode tirar essas dúvidas. Tem uma letrinha aqui, geralmente ela vai te levar para algum outro texto bíblico, que geralmente vai estar no rodapé. Aqui, ó. No caso dessa aqui, ó. Capítulo 5, 43. Ou capítulo 4, 43. 44. Mateus 13, 54, Marcos 6 e Lucas. Fala desse mesmo texto aqui, ó. Vai explicar esse negócio aqui, dele não ter honra na sua própria terra, tá? Só uma parte aqui para vocês, tá bom? Então, passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia. O que aconteceu lá em Caná da Galileia? Quem lembra? Milagre, né? Transformação lá de água em vinho. Então Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouvi dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E aí informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Ele
e toda a sua casa. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Ó, João deixa bem claro, o segundo sinal, ou seja, o segundo, nós vimos aí que João costuma chamar de os milagres de Jesus de sinais, né? Então ele afirma aqui que é o segundo, né? Era alguém que trabalhava ali para o rei, certo? Alguém que trabalhava ali para o rei e ele já conhecia da fama de Jesus, os milagres de Jesus, talvez não que ele fosse o próprio Messias, né? Mas que ele era alguém que realizava estes milagres. Então vamos lá, fizemos a leitura e agora vamos partir para o estudo versículo por versículo do 43 ao 54 e aí finalizando esse estudo de hoje, se alguém depois no final quiser dar uma palavra, a gente vai abrir um espaço aqui também. Então no versículo 43, Jesus parte de Samaria para a Galileia, depois de 2 dias, então mostra lá que ele ficou 2 dias com os samaritanos, olha que maravilha, hein? No versículo 44, nós vimos um fato muito interessante, onde diz assim, ó, um profeta não tem honra na sua própria pátria ou na sua própria casa. Isso aqui, gente, eu vou até abrir um parênteses aqui, às vezes serve para querer, eu já ouvi, tá, de pessoas isso aqui. Por exemplo, você é um cristão, e aí você leva a palavra lá para seus parentes, para aquelas pessoas, e aí eles gostam muito de usar isso aqui, ó, que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Cuidado, isso aqui está falando de Jesus, né? Então aqui existe uma ironia. Os samaritanos receberam Jesus, mas aqueles que estavam familiarizados com ele tinham dificuldade de reconhecê-lo. Olha que interessante. Então existe aqui um contraste, né, entre familiaridade e fé. Então nem sempre quem está junto com você vai acreditar em você. Jesus ali, a gente vê, tem aqui na própria Bíblia diz, né, que Maria, né, a mãe de Jesus, que seus irmãos foram lá, achando que Jesus estava louco, estava falando coisas. Você vê, nem os próprios que conheciam ele, que estavam ali, né, nós vimos já texto bíblico aqui que fala, mas aqui dali não é o filho do carpinteiro. Então aqui existe um contrato entre familiaridade e fé. Cuidado para não viver uma familiaridade, mas sem fé, né? Tá bom, meu querido? Obrigado, viu? Deus abençoe. Depois fica gravado, aí você vai lá, pode fazer o estudo também, tá bom? Deus abençoe, viu? Deus abençoe grandemente aí a sua noite, um bom descanso. Então temos que tomar muito cuidado. Às vezes estamos familiarizados com a nossa rotina, né, de fazer. Nós vemos muito isso aí dentro da denominação, a gente familiarizado, um monte de coisas para fazer, congressos, reuniões, eventos. E aí, com o tempo, fica uma coisa tão robótica, tão máquina, que você começa a perder um pouco da fé. Então, cuidado com isso. No versículo 45, os galileus recebem Jesus porque tinham visto os seus sinais em Jerusalém. Então, isso prepara o segundo grande sinal do capítulo. Então, nós vimos que muitas pessoas acreditavam em Jesus pelo quê? Só pelo que ele fazia. Entende? E isso, inclusive, foi até uma forma que levou Jesus à sua própria morte. Porque as pessoas acreditavam que ele não ia ficar ali na cruz, que ele ia se rebelar, que ele tinha poder. Eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias. Entende? Obrigado, mãezona. Gratidão pela sua presença, gratidão pelas curtidas da live. Então nós vimos isso aí, que as pessoas acreditavam muito mais pelo que ele fazia, né, do que pelo que realmente Jesus era. E é muitas vezes o que nós, até hoje, 1h30 da manhã, você fala de onde, meu querido? Eu falo aqui de Brasília, são 9 horas e 28 minutos. 1h30 da manhã, já tá passando a hora de dormir, né? Que bacana, bacana, viu? Gratidão, viu? Um bom descanso, durma bem. De onde meu irmão fala? Fala aí comigo. Portugal, que bacana, show de bola demais. Grande abraço aí para todo o povo de Portugal, para você, para sua família, tá bom? Deus abençoe grandemente. É um prazer enorme, né? Uma satisfação enorme ter um irmão aqui conosco, tá bom?
Então, aqui continuando no capítulo 4 de João, e aí nos últimos versículos deste capítulo, nós vemos aqui, né, a história do filho do oficial. Então, ou seja, era alguém importante, mas que reconhecia em Jesus. E aí, lembra quando eu falei quando você conhece, quando você sabe onde ir, na hora que aperta você sabe quem vai procurar? O filho dele estava doente. E aí ele lembrou de quem? Dos sinais de Jesus. Então agora temos aqui um outro episódio fundamental. Agora João apresenta um outro grande sinal. No versículo 46 nós vemos que Jesus volta a Caná. É o mesmo lugar onde ele realizou o primeiro sinal. Vemos que Jesus João costuma chamar os milagres de Jesus de sinais, né? Então nós vemos aqui o primeiro sinal de transformar a água em vinho, aquilo que iria purificar, né, que a água tinha um sentido de purificação, né, inclusive nas talhas lá, em vinho, né, que representaria aqui o sangue derramado para essa purificação. Não seria mais a água, mas sim o sangue de Jesus. E agora que ele viria realizar outro sinal. Então Jesus volta a Caná, onde havia transformado a água em vinho, e ali um oficial do rei tinha um filho doente. E aí no versículo 47 mostra que um oficial do rei procura Jesus porque o seu filho estava doente. Então ele está ali diante de uma situação de vida ou morte. E ele pede que Jesus vá até a sua casa. E aí no versículo 48 Jesus diz: se não virdes sinais, milagres, não crereis. Ou seja, se você não ver ou fazer alguma coisa, vocês não creem. Quantas vezes nós temos testado Jesus também dessa forma, né? Se o Senhor fizer tal coisa, eu faço isso. Né? As promessas, né? Se Jesus fizer isso aqui, eu faço isso. Então aqui existe uma crítica à fé. Jesus está aqui apresentando uma crítica à fé, que depende exclusivamente daquilo que os olhos conseguem ver. E a fé você não consegue enxergar, mas você vive a fé. Então Jesus está tratando de uma fé baseada apenas em evidências visíveis. É muito fácil ter fé nisso. Fé naquilo que vê. Mas em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é aquilo que não se vê, mas a esperança de que isso irá se realizar. Então aqui, no versículo 49, o homem insiste: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ele já estava ali desesperado. Então ele ainda pensa que Jesus precisa ir fisicamente até o filho. E aí no versículo 50, Jesus simplesmente declara: vai, pode ir que o teu filho está vivo. E aí o texto diz que o homem creu na palavra que Jesus disse. Ele podia ter ficado revoltado: poxa, eu estou te chamando, eu sou oficial do rei. Podia ter prendido Jesus já ali, né? Você está fazendo descaso de mim, estou te chamando para ir lá e você manda eu ir. Mas o homem acredita na palavra de Jesus e vai embora. Então somente creia. Tenha fé. Entregue ao Senhor Jesus os seus fardos, os seus cansaços, e creia que Ele vai. A sua palavra vai, basta apenas uma ordem. Então isso é fundamental. Ele não viu a cura, ele apenas creu e foi. Ele simplesmente confiou na palavra. Então aqui está uma das maiores lições deste capítulo. A fé verdadeira, ela aprende a confiar na palavra de Jesus antes de ver o resultado. Você confia antes de acontecer. Isso é a fé, você já tem a certeza ali de que Jesus está na causa. E aí nos versículos 51 e 52, os servos, eles encontram o homem e anunciam: o seu filho está vivo. Então mostra que a situação desse filho dele era muito desesperadora, que ele já tinha perdido até as esperanças, né, assim, para poder ir até Jesus. Ele foi até Jesus como a última opção. E aí Jesus simplesmente fala: vai, seu filho está vivo. E ele volta, né, e ali encontra no meio do caminho os seus servos, que falam: o seu filho está vivo. E aí ele pergunta: quando que ele começou a melhorar? E aí ele descobre que foi exatamente na hora em que Jesus falou. Então no versículo 51, no caminho os seus servos vêm encontrá-lo. E aí no 52 ele pergunta quando o filho começou a melhorar. E aí descobre que foi exatamente na hora em que Jesus declarou: o teu filho vive. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui tem um impacto muito grande na minha vida. Eu tenho um testemunho de vida muito parecido com isso. Então no versículo 52 ele confia
e aí recebe ali que o filho dele está vivo. E aí no versículo 53, o penúltimo versículo deste capítulo, o homem compreende, seu filho vivia, então creu ele e toda a sua casa. Olha só, através do sinal de Jesus, creu esse oficial e além dele toda a sua casa. E aí não sabemos, né, quantas pessoas eram, mas provavelmente uma família bem grande. Então observe a progressão da fé. Ele ouviu, acreditou, verificou, compreendeu e a sua casa creu. Então tem essa caminhada. Primeiro você precisa ouvir. Às vezes você entra numa live ou você está ali, tem alguém pregando, né? Você vai ali na sua denominação, tem alguém falando, ouve. Você ouviu, aí tem aquele ditado, aquela brincadeirinha, né? Que as pessoas até falam aqui, ó, viu, acreditou. Na hora que eu estava fazendo esse estudo, eu lembrei na hora aqui, ó. Ele ouviu, ele não viu, ele ouviu, acreditou. Mas além de acreditar, boa noite, Aguinaldo, seja bem-vindo. Além de acreditar, ele foi verificar. Ó, estou acreditando, mas eu preciso verificar se é mesmo. E aí, quando ele verificou, ele compreendeu. E aí, quando ele compreendeu, realmente ele creu. E aí, no versículo 54, João conclui: este é, novamente, o segundo sinal que Jesus fez. Então, João, ele não está simplesmente contando milagres. Ele está apresentando sinais. O milagre aponta para uma realidade maior, que sabemos que é o intuito de João nesse evangelho, de mostrar quem é Jesus. Então nós temos aqui grandes temas aí desse evangelho de João, já caminhando aqui para o nosso final da live, né? Então o primeiro tema, você gosta de anotar, você pode estar anotando, mas também vai estar lá disponível para vocês, tá? Podem ficar despreocupados, que assim que terminar aqui eu vou baixar a live aqui e vou colocar lá no canal, tá? Vai lá na bio, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos novos estudos. Provavelmente amanhã a gente já faz o capítulo 5. Ele é bem extenso, tem muita coisa, tem muito material para reunido ali. Eu preciso ainda separar, estudar, que eu leio antes, estudo antes, para poder trazer para vocês, tá bom? Então, grandes temas do capítulo 4 de João aqui encerrando. Primeiro, Jesus atravessa barreiras. Como, Macários? Ele atravessa barreiras étnicas, religiosas, sociais, ultrapassa barreiras morais, ultrapassa barreiras culturais. Jesus é muito maior que tudo isso aqui, ó. Não importa a sua raça, a sua religião, se você é rico ou pobre, a sua moral, se você é mais ou menos pecador, e o país, a cultura que você vive. Jesus vai onde a religião muitas vezes não quer ir. Amém? Segundo tema, Jesus oferece água viva. A água do poço satisfaz temporariamente. A água oferecida por Jesus satisfaz espiritualmente e conduz à vida eterna, é aquilo que nos preenche. Terceiro tema, Jesus confronta o pecado. Ele não passa a mão no pecado, ele confronta o pecado. Ele não humilha a mulher samaritana, mas também não realizava a sua situação, não relativa à sua situação. Jesus, ele une verdade, mas graça. Você precisa reconhecer e ali ter graça. Boa noite, Marcinha, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Jesus ensina sobre a verdadeira adoração. Tudo isso no capítulo 4 de João, hein? João 4, versículo 23 e 24, mostra que a verdadeira adoração não é determinada simplesmente pelo lugar. É uma adoração em espírito e em verdade. Então, ou seja, não é onde você vai. É onde você está dentro de si. É como você está dentro de si a sua adoração. Porque importa que você o adore em espírito e em verdade. Quinto tema importante aqui desse capítulo 4 é que Jesus é o Messias. Aqui ele afirma, né? No João 4, versículo 26, ele apresenta uma das declarações messiânicas mais claras. E é raro ele fazer isso. E aqui ele fala para a mulher samaritana: eu sou o Messias. Não é isso? Sexto, outro tema aqui do capítulo 4. Jesus transforma testemunhas em evangelistas. Então, o primeiro passo para você ser uma testemunha de Jesus... Perdão, o primeiro passo para você ser um evangelista de Jesus, você precisa ser testemunha.
E o que é evangelista? E o que é uma testemunha? Alguém que viveu ou que viu algo em sua vida. Não tem como você evangelizar se você não vive Cristo. Senão vai ser apenas da boca para fora. Tá certo? E aí a mulher que tinha uma história complicada torna-se instrumento para levar uma cidade até Jesus. Olha só. E o último tema, né? Jesus é o Salvador do mundo. Então João capítulo 4, versículo 42, amplia a missão de Jesus. O evangelho ultrapassa as fronteiras de Israel. Então hoje nós aprendemos, né? A palavra mundo no Novo Testamento nem sempre vai ser o cosmos, que é o mundo inteiro. Às vezes vai ser aion, que é uma geração ou uma era, né? Ali em torno de geração, o fim de um tempo, né? Por exemplo, ali o fim do mundo em Mateus 24, ele está falando ali do fim daquela era ali, daquela nação de Israel. E aí já, João 3,16, Deus amou o mundo, ou essa questão aqui, Salvador do mundo, já é o cosmos, todo o planeta. Ok? João 4, na visão do preterismo total, né, podemos reunir alguns princípios, alguns principais elementos. Primeiro, a mulher samaritana. Ali ela representa a expansão da salvação para além das fronteiras tradicionais de Israel. Então mostra ali, né, que mesmo ali após o início da nova aliança, nós fomos alcançados por isso, né? Mostra também o tema da água viva, aponta para a vida que Cristo oferece, para a realidade do Espírito, onde todos podem ser alcançados, não apenas a nação de Israel daquela época. A verdadeira adoração aponta para a transição do culto centrado no templo para a realidade da nova aliança. Então você não precisa hoje simplesmente só adorar dentro de um templo, né, de uma construção. A sua vida precisa ser uma vida de adoração. O que você faz precisa ser uma adoração constante. Porque é muito fácil você ir lá no domingo, aquelas 2 horas ali, santo, né? Todo mundo ali, no culto adora e na semana volta tudo de novo, aí no outro domingo tudo de novo. Então, ou seja, o sacrifício de Cristo não valeu. Então você precisa ter isso em si. Vamos errar, vamos pecar? Sim, mas precisamos ter em mente do que Jesus fez por nós. Quarto aqui, a hora vem e agora, indica que a nova realidade já estava sendo inaugurada por Cristo. Então, a nova aliança já estava ali, iniciando, né? Quando ele diz ali, a hora vem e agora é. Né? Igual quando ele fala ali, quando ele diz, por exemplo, ali, que eis que é chegado o reino de Deus. Ou seja, ali ele já está trazendo ali um novo reino de Deus. Também temos a colheita, né? Que pode ser relacionada à linguagem escatológica da reunião e julgamento. Salvador do mundo mostra a amplitude universal da obra de Cristo. E o Filho do Oficial demonstra que a palavra de Cristo possui autoridade mesmo à distância. E aí aqui nós temos algumas ligações, tá? Com outros textos também. Vou passar bem rapidinho aqui para vocês. Lembrando que esse estudo, ao final do Evangelho de João, vou estar disponibilizando aí, tá? Em PDF para todos que estão acompanhando aqui estes estudos. Então, João 4, ele tem ligação lá com Hebreus 8, versículo 10. Então, a conexão então aqui, ó, em João 4 com Hebreus, né? Por exemplo, Gerezim em Jerusalém tem ligação em Hebreus com a antiga ordem cultual. João 4, verdadeira adoração, ligação em Hebreus com a nova aliança. João 4, água viva, ligação em Hebreus com a realidade espiritual. Então está altamente ligado a Hebreus. A hora vem agora com a transição das alianças. Sai a velha aliança, sistema sacrificial do templo, e entra a nova aliança, onde o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Em João 4, a adoração sem dependência do templo, né, em espírito e em verdade. E aí aqui Hebreus 8, capítulo 10, do 8 ao 10. E aí aqui em João 4, Jesus como centro. E em Hebreus ele trata ali Cristo como mediador da nova aliança. Aí temos também Hebreus 8, 13. A antiga aliança estava envelhecida. Hebreus 9, versículo 10, fala das ordenanças externas relacionadas à antiga ordem. Hebreus capítulo 10, versículo 9, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, o preterismo total, a destruição de Jerusalém e do templo
em 70 depois de Cristo, é entendida como o julgamento histórico que encerrou definitivamente aquela estrutura da antiga aliança. Então ali foi o juízo, né? Quando ele fala que virá em juízo, né? A nuvem de gafanhotos ali é o exército romano, né? Aquela expressão da nuvem de gafanhotos, e aí o juízo vem com esse encerramento, o juízo de Deus, destruindo ali o templo que não ficaria pedra sobre pedra. Também tem ligação com Mateus 24, né? É uma conexão temática muito interessante, né? João 4, a colheita está pronta. Em Mateus 24, Jesus fala da consumação da era do julgamento relacionado a Jerusalém. Em João 4, a nova realidade já estava surgindo. Em Mateus 24, a antiga ordem caminhava para o seu julgamento. Então, no preterismo total, portanto, Jesus inaugura a nova realidade durante seu ministério. Os apóstolos proclamam essa realidade e a antiga ordem chega ao seu fim no ano 70 depois de Cristo. Temos aqui também uma ligação aí com Lucas 22, né? Além de Mateus 24, Lucas 22, né? Lucas 22, versículo 20, registra: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E aí João 4 apresenta a realidade da nova adoração. Lucas 22 apresenta a nova aliança, e aí Hebreus desenvolve teologicamente essa nova aliança, e 70 depois de Cristo, na leitura preterista, representa a história do julgamento da antiga ordem. Então, resumo teológico de João 4, a mulher tinha sede, Jesus ofereceu água viva. A mulher tinha pecado, Jesus ofereceu verdade e transformação. A mulher tinha uma religião, Jesus ofereceu a verdadeira adoração. A mulher esperava o Messias, Jesus revelou: eu sou. A mulher tinha um cântaro, ela o deixou para anunciar Jesus. A cidade estava distante, mas foi alcançada pelo testemunho. Os discípulos pensavam em comida, Jesus falava de missão. Os campos estavam maduros, a colheita estava chegando. Obrigado pela rosa, gratidão. Deus abençoe, gratidão. O oficial precisava de um milagre, e aí Jesus mostrou o poder da sua palavra. Então, do poço à fonte, quantas pessoas Jesus transforma? Do poço à fonte, quando Jesus transforma uma vida. Então, Jesus ele encontra quem ninguém procura. Jesus encontra quem ninguém procura. Jesus oferece aquilo que o mundo não pode oferecer. Jesus confronta aquilo que precisamos abandonar. Jesus ensina o que é a verdadeira adoração. E aí ele revela quem realmente ele é. Quem encontra Jesus começa a testemunhar. Os campos estão maduros. Jesus é o Salvador do mundo. E a palavra de Jesus produz vida. Jesus chegou ao encontro dessa mulher. Ela chegou ao poço carregando um cântaro, encontrou Jesus e voltou carregando uma mensagem. Então, dentro da perspectiva preterista total, João 4 ganha uma dimensão ainda maior. Jesus está apresentando em seu próprio ministério a transição da antiga ordem centrada no templo para a realidade da nova aliança, cuja consumação histórica do antigo sistema será evidenciada no julgamento de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então, se você gostou desse estudo, continue conosco, fique atento aos próximos estudos, tá? Eu não tenho ainda o horário fixo da live, tá? Peço perdão por conta disso, mas uma coisa é certa, os estudos estão sendo gravados e estão lá disponíveis lá no canal. Então, se você não se inscreveu, você vai aqui do meu nome na bio, lá tem o endereço do canal, lá no You, né, no vermelhinho, você pode acessar lá, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e acompanhar esse estudo de João, né? Tem um último estudo que eu fiz lá, foi do livro de Provérbios, tem estudos para família, estudos temáticos, então tem muita coisa bacana lá. Se você puder me dar esse apoio aí, eu te agradeço, tá bom? Uma ótima noite para vocês, até o nosso próximo encontro no Evangelho de João, capítulo de número 5.
Que Deus os abençoe. Obrigado a todos que passaram aqui pela live. Tá? Obrigado, mãezona. Obrigado, Marcinha. Boa noite, Gil. Obrigado aí, meu irmão Valdeci, lá de Portugal, prestigiando aqui também o trabalho. Enfim, todos aqueles que estiveram conosco. Então, para acompanhar mais estudos bíblicos, siga lá o meu perfil e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite e que Deus os abençoe.